sal da terra. Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Como não saber se ele é o pão da vida? Como não saber se ele é o sal da terra? Como disfarçar diante do seu olhar profundo? Como se ele é a luz do mundo? Posso fazer. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar mais uma reunião da noite. E vamos lá elevar os nossos pensamentos, fechar os nossos olhos e agradecer por mais um dia em que estamos aqui reunidos em nome de Jesus, buscando a palavra, buscando sua luz, buscando energias para prosseguirmos na nossa jornada terrestre. Agradecemos a todos os amigos espirituais já aqui presentes, aos mentores da casa, aos espíritos de luz que já estão aqui preparando as pessoas para o tratamento, preparando as pessoas e os espíritos presentes para a conversa, o diálogo, a energização. Agradecemos a todos os amigos espirituais pelas bênçãos que recebemos aqui e que possamos levar para casa um pouco dessa energia boa que vamos aqui receber. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom, para abrir os nossos trabalhos aqui, vou chamar o palestrante da noite, que é o Fábio Boni. Fábio Boni vai fazer uma palestra, Ciência e a Religião. Vamos lá? Obrigado pela presença. Boa noite a todos. Hoje a gente vem representando a União das Sociedades Espíritas de Americana, Nova Odessa e Sumaré, fazendo esse intercâmbio entre as casas, né, levando um pouquinho como é que a gente estuda, que eu sou lá do Pátria do Evangelho, outro palestrante que sai daqui e vai lá no Pátria falar um pouquinho da forma como estuda, o que estuda. E lá no Pátria a gente faz as exposições com base no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E eu decidi fazer hoje essa exposição que está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, iniciando o livro e falando um pouquinho sobre a aliança entre religião e ciência, né? A religião,
ela começa já desde os primórdios, desde a época de Moisés, onde ele começou a separar toda aquela população escrava, né, a sua libertação, até então a Terra Prometida, e começa-se uma das primeiras obras que a gente tem de conhecimento que advém do plano espiritual, que são os 10 mandamentos. Né? Ainda um povo muito truculento, ainda um povo muito embrutecido, e, portanto, uma lei um pouco mais rígida, uma lei um pouco mais de talião, onde aquelas pessoas que cometessem atos contrários aos 10 mandamentos era punido. Né? Uma época onde ainda chamava-se Deus de Senhor, um Deus vingativo, um Deus que punia, um evangelho, os 10 mandamentos, onde a maioria das suas passagens eram verbos negativos, né, verbos do o não fazer, então o não matar, o não cobiçar, né, o não cobiçar a mulher do próximo, o não cobiçar as coisas do próximo. O porquê desse não, o porquê dessas negativas? Né? Ainda era importante para aquele povo, a partir do momento que eu começo a falar o que não se deve fazer, para que aquela população deixe de errar tanto. Né? Um povo, como eu disse, ainda muito bruto, muito ainda cruel, onde o crime era castigado através de um outro crime. Aquele que morria, aquele que matava, tinha que morrer. Aquele que roubava tinha que ser expulso daquela sociedade. Né? E ainda dentro da religião, depois de Moisés, vindo já a segunda revelação, vindo Cristo, e transformando, ou melhor, dando um novo significado para aqueles ensinamentos, aonde eu deixo de ter um Deus vingativo e começo a ter um Pai bondoso, um Pai caridoso, aonde eu deixo de ter tantos verbos negativos das formas como eu não devo fazer e começo a ter verbos positivos da forma como eu devo agir, né, que é amar ao próximo, que é amar a Deus, né, realizar ao próximo ou fazer ao meu irmão exatamente aquilo que eu queria que ele me fizesse. Né? Então, Cristo ele não veio mudar essas leis de Moisés, mas ele veio dar um novo significado. Ele veio trazer um Deus de amor, veio trazer um Deus de caridade e veio trazer um verbo onde eu deva agir de uma maneira positiva. E depois vem a religião espírita, ou a doutrina espírita, que une religião e une ciência para poder comprovar e para poder atestar esses ensinamentos que até então o Cristo nos trouxera. Né? Como é que o Evangelho começa essa noite? Com a seguinte frase: a ciência e a religião são 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Se nós olharmos essa frase friamente, nós vamos ver que ele separa a nossa vida em 2 coisas totalmente distintas, que é ciência estudando o nosso mundo material e religião estudando o mundo moral ou estudando o mundo espiritual. Elas até parecem antagônicas, contrárias uma à outra, né? Todavia, o Evangelho continua da seguinte forma: tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição da sua própria obra. Né? Ou seja, essa incompatibilidade, esse antagonismo que a gente até então enxerga, ou deveria não enxergar nessas 2 leis, ela é fruto do homem, ela é fruto das nossas interpretações. A partir do momento em que eu começo a utilizar de um fanatismo, ou do lado científico, ou do lado religioso, eu tento combater o outro lado. Né? Então, se eu sou um fanático cientista, eu vou fazer de tudo para conseguir comprovar que Deus não existe. Se eu sou um fanático do lado moral, do lado religioso, eu vou fazer de tudo para desacreditar a ciência. Ao passo que o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem nos trazer o quê?
tudo advém de Deus. E se tudo advém de Deus, tanto matéria quanto espírito, uma coisa não pode ser contrária à outra. Elas têm que se ligar, elas têm que se comunicar entre si, elas têm que caminhar junto. E é isso que a doutrina, há mais ou menos 150 anos, vem tentando fazer, abraçar esse mundo espiritual, esse mundo moral, que é a única forma que nós temos de buscar a nossa evolução. Como é que nós vamos buscar essa evolução, então, dentro da doutrina espírita? E por que ela é tão importante? Já no Livro dos Espíritos, na pergunta 116, Kardec questiona a espiritualidade. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Né? Quem tem filhos, e esses filhos vêm a cometer algum erro, perdoa aquela criança, perdoa aquele filho, dá uma nova oportunidade, mostra o caminho correto, mostra o caminho do bem e fala como aquela criança deve agir. Se nós, que somos imperfeitos, que estamos no mundo de prova e expiação, ainda expiando muitos erros do nosso passado e passando por provas no nosso dia a dia, ou seja, se nós que somos imperfeitos damos essa oportunidade aos nossos filhos, quiçá Deus, que é perfeito, que é soberanamente justo e bom, e sabe das nossas dificuldades, sabe dos nossos desentendimentos, sabe dos nossos trancos e barrancos que passamos no dia a dia. E também vem nos dar essas oportunidades, e nós querendo ou não, eu acreditando ou não, eu sabendo como funciona ou não, eu vou evoluir. Né? Essa que é a grandiosidade. A partir do momento que eu tenho consciência dessa evolução, ela se torna um pouco mais fácil e eu consigo buscá-la melhor. Mas mesmo para aquele que não tem oportunidade ou que não acredita nessa evolução constante das pessoas e do espírito como um todo, também a ele é dado essa evolução. É o único, vamos dizer assim, destino que nós temos, o de sermos perfeitos. Né? Como o seremos perfeito, cabe a cada um de nós. Né? Como que nós vamos buscar essa perfeição, cabe a cada um de nós trilhar o caminho ao qual escolheu. Na próxima pergunta, Kardec pergunta, né? Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Né? Aquela criança que se propõe a realizar um estudo dentro de uma escola, por exemplo, frequenta as aulas, presta atenção, faz o seu dever de casa, discute aquela matéria com a família, tenta buscar novos conhecimentos, ela aprende mais fácil. Aquele espírito que busca esse conhecimento, que busca esse aprendizado, que busca entender aquelas parábolas de Cristo, que mais ou menos 2000 anos se passaram e nós ainda quebramos a cabeça, que consegue de fato vivenciar a forma como o mestre vivenciou, ele também consegue aprender um pouco mais rápido e talvez evoluir um pouco mais rápido. Né? Ontem lá no Pata a gente estava estudando sobre, no Livro dos Espíritos, né, qual que é o objetivo da reencarnação. E a discussão girou em torno disso, porque uns acreditavam que era expiação, outros acreditavam que era prova, né, e no final foi unânime o convencimento ou o entendimento de que o objetivo principal da encarnação não é nem eu expiar os meus passados, eu nem passar por novas provas, é eu evoluir. Né? E como é que eu evoluo? Aí cabe a cada um de nós. Quanto menos eu errar, menos terei que expiar. Né? Quanto menos eu trilhar o caminho do mal, menos aquela dorzinha vai me chamar de volta ao amor. Né? A dor nada mais é do que aquele apertão de orelha chamando de volta
para trilhar o caminho do amor. Toda vez que falta amor na minha vida, começa a vir a dor para me lembrar que eu estou no caminho errado. E na próxima questão, na 618, que também é interessante, podem os espíritos degenerar, eles podem regredir, voltar? E a resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas nunca retrograda, nunca retorna, nunca volta pior do que daqui veio. Então, essa evolução ela é constante, ela depende de mim. O meu passo pode ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor do que o do meu colega, do que o do meu irmão, mas voltar, caminhar para trás, jamais. Diz uma história de um espírito que tinha cometido em torno de 10 a 15 assassinatos e quando volta ao mundo espiritual é recebido com abraços. Aí fala assim, mas por que ele foi um assassino? Mas na outra mataram 100, nessa mataram apenas 10. Então teve uma evolução. Então às vezes a gente acha que aquele que é muito ruim, que ainda comete essas barbáries, não evolui. Ele evolui dentro da medida das suas possibilidades, da sua vontade. Vai saber o que nós já não fomos em existências pretéritas. Vai saber as barbáries que nós já não fizemos em existências pretéritas. Joana de Ângeles fala para Divaldo, em um dos seus livros, o seguinte: se queres de fato teres o poder de julgar alguém, pegue aquele espírito, passe por todas as encarnações que ele passou, então somente a partir desse ponto é que você vai conseguir entender tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que vivenciou e talvez terá o direito de julgá-lo, talvez terá o direito de entender o porquê ele passou por tudo aquilo e porquê que ele age hoje daquela maneira. Continuando, o livro o Evangelho nos fala o seguinte, que são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados. Cristo falou tudo, mas falou através de parábolas. Deixou alguns ensinamentos no ar. E o porquê disso? Porque nós não estávamos preparados há 2000 anos para entender como é que de fato as coisas funcionavam. Cristo ele deixou então essas mensagens no ar e disse que num futuro próximo ou distante viria alguém ou uma doutrina e que explicaria tudo aquilo pelo qual ele falou. Falou por parábolas, e se a gente parar para entender, essas parábolas que foram ditas ou que foram faladas há vários e vários milênios, hoje ainda são atuais. E se nós formos estudar essas mesmas parábolas daqui a alguns dias, alguns meses ou algumas encarnações, elas continuarão sendo atuais, porque a história é a mesma. O que muda é o seu significado, é a profundidade que eu consigo entender aquela história. Cada vez que eu estudo um pouco mais, eu aprendo algo novo e começo a compreender uma entrelinha, uma palavra, uma frase que Cristo disse e que hoje faz um sentido diferente do que fazia ontem. Se eu ler, por exemplo, se eu estudar, por exemplo, o Livro dos Espíritos de uma maneira ininterrupta, eu inicio, finalizo, as perguntas e as respostas são as mesmas, mas o meu entendimento muda cada vez que eu estudo, principalmente quando eu estudo em grupo. Às vezes vem um ponto de vista que eu não tinha percebido, às vezes vem uma forma de interpretação que eu não tinha percebido. Então, são chegados os tempos em que esses ensinamentos vão ser completados. Ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual. A ciência vai parar, ou já está parando, de estudar apenas os aspectos materiais e vai começar a unir o espírito com a matéria. E a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, deixando de falar que tudo é milagre, que tudo é providência divina, que tudo acontece sem eu precisar entender uma razão, sem eu precisar entender um porquê. Ao passo que a doutrina ela vem justamente fazer o contrário. Ela vem unir, então, o porquê que as coisas acontecem como a forma que essas coisas acontecem. Então, não mais desmentida pela ciência,
a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se ele não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos, né? A doutrina ela vem fazer isso de uma maneira um pouco mais profunda, né? Um pouco mais abrangente. Quando ela começa a dizer que espíritos existem, por exemplo, que a comunicação ela é possível, ela vem demonstrar uma forma e como é que essas coisas acontecem. Se pegarmos, por exemplo, na época de Moisés, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, né? Ele só proibiu aquela comunicação porque aquele povo até então não estava preparado ainda para fazer esse intercâmbio. As perguntas não seriam perguntas com uma sabedoria, não teriam uma razão de ser. Mas o importante é lembrar que se Moisés proibiu algo, é porque ele era possível, né? Ele não proibiria alguma coisa que fosse impossível de acontecer. Não proibiu, por exemplo, que nenhum ser saísse voando daquele povo, porque era algo impossível, mas proibiu essa comunicação. E a doutrina então começa a provar essa existência do mundo espiritual e a sua relação com o mundo material. A doutrina espírita, por apoiar-se em fatos, tem de ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. As descobertas que a ciência realiza, observa Kardec, longe de o rebaixarem, glorifica a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre falsas ideias que formaram de Deus, né? Vamos pegar alguns exemplos. Por exemplo, quando Cristo faz a multiplicação de pães e peixes, né? A doutrina vem explicar que o planeta Terra possui mais ou menos alguns bilhões de anos. E de acordo com algumas obras literárias, Cristo, quando da formação do planeta Terra, já era um espírito perfeito, né? Então, ou seja, Cristo ele ajudou na construção do planeta da forma como ele foi criado. E ele ajudou na sua transformação da forma como nós conhecemos hoje. Imaginemos um ser tão perfeito a ponto de, junto com uma pleiade de espíritos, criar, através de um elemento único que advém do universo, que é o princípio da matéria, todo o mundo. Para esse espírito que cria um planeta, será que transformar ou multiplicar pães e peixes é algo absurdo? É algo tão difícil, né? E nem por isso, então a doutrina vem explicar como é que acontece essa transformação do fluido cósmico universal, mas nem por isso rebaixa Cristo a um ser como qualquer um de nós. Ao contrário, né? Eleva os seus conhecimentos e prova que ele é um ser dotado de extrema inteligência e de extrema moral, né? Muito mais evoluído do que nós, que consegue já essa transformação. Então não é a doutrina ou não é a religião que vem combater a ciência, ela vem simplesmente explicar. E não é a ciência comprovando essa multiplicidade de matéria que vem rebaixar um ato religioso. Ao contrário, ele só vem explicar, ele só vem trazer para o nosso cotidiano, só vem trazer para o nosso dia a dia. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhes demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Isso está em Gênesis, no capítulo 1, né? Então, a doutrina ela vai progredindo conforme a ciência e nós também vamos progredindo. E é importante lembrar que não é a religião que avança e não é a ciência que avança. Assim como não é um mundo que passa de prova e expiação e vai para um mundo de regeneração. É os espíritos que aqui habitam que se melhoram. É os espíritos que aqui habitam que conhecem, que conseguem novos entendimentos, novas faculdades, novos conhecimentos. E a partir dessa transformação do ser que aqui habita, todo o seu entorno se melhora. E o mundo, consequentemente, passa de um mundo
ainda de provas e expiações, e começa a ser um mundo um pouquinho melhor, um mundo de regeneração. Então não é que o mundo vai evoluindo, as pessoas que aqui habitam vão evoluindo e trazem essa evolução do mundo junto com elas, trazem essa evolução do seu entorno junto com elas. Alguns fatos que comprovam que a religião e a ciência devem caminhar juntos e devem um dia complementar-se. Chico Xavier, no capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos, no subcapítulo Primórdios da Vida, André Luiz, ao pé da página, diz que na esfera espiritual o elétron, ou eletrão, como ele prefere grafar, é também partícula atômica desassociável. Esse livro ele foi escrito em 1958, sendo difícil imaginar que um médium tivesse conhecimentos dos trabalhos da física teórica desenvolvidos por Gell-Mann, que obteve apenas 11 anos depois, portanto, em 1969, o Prêmio Nobel por seus trabalhos em que se refere aos quarks componentes da partícula subatômica. Ou seja, traduzindo, o livro foi escrito em 59 e ele já falava desses elétrons. E a ciência vem comprovar a sua existência apenas 11 anos depois. Essa semana saiu a primeira imagem, ou o primeiro conhecimento do buraco negro que Einstein falou lá atrás. Então é a ciência comprovando algo teórico. Aqui é a ciência comprovando algo que veio da religião. Outro livro que Chico faz essa mesma comparação é no capítulo 9 do livro E a Vida Continua, obra psicografada em 68, onde o instrutor Cláudio diz que a irmã Evelina que qualquer aprendiz de ciência elementar na Terra não desconhecem que a chamada matéria densa não é senão uma energia radiante condensada e que um dia o homem saberá que a matéria é luz coagulada, substância divina que nos sugere a onipresença de Deus. Apenas no século XXI, ou seja, nas atualidades, é que nós vamos ter conhecimento e comprovação pela ciência que a matéria é essa luz capturada, é essa luz condensada. Ou seja, a religião trouxe um fato lá atrás, onde, se eu vivesse naquela época ou estudasse naquela época, poderia taxar aquele livro como um livro de louco ou insano, que falava coisas que não tinham o menor sentido. E hoje ela vem comprovar a sua existência e a sua correlação. E olha que interessante que Kardec nos fala. Um dia, a obsessão será colocada entre as causas patológicas, como o é hoje a ação dos animais microscópicos, cuja existência não se suspeitava antes da invenção do microscópio. Ou seja, a obsessão será algo de estudo pela ciência, assim como os micro-organismos o são hoje, através da descoberta do microscópio há alguns anos atrás. Para se ter uma ideia, eu vou pedir licença aqui para ler uma historinha. Em Viena, no século XIX, os piores índices de doença e morte eram na ala dos médicos, em relação a essa ala das parteiras daquele mesmo complexo. Ainda, as mães que davam luz nas ruas, o índice de mortalidade era menor do que quem dava a luz nos hospitais. O que acontecia naquela época é que os médicos que faziam as aulas de anatomia usavam os mesmos jalecos e bisturis que utilizavam em seus estudos em cadáveres para realizar cirurgias nos seus pacientes. Por mais absurdo que se possa pensar isso hoje, naquela época tinha uma razão de ser. Quando eu via chegar um médico ensanguentado para fazer a minha cirurgia, eu falava, aquele médico tem experiência, aquele médico não está fazendo a sua primeira operação. E ele já fizera diversas outras, a sua roupa e os seus instrumentos vêm a comprovar isso. Iniciou-se, então, um estudo do porquê naquela ala de parteiras o índice de morte era menor do que na ala dos médicos. E chegou-se à conclusão de que as parteiras realizavam o trabalho com mais carinho, com mais afeto. Os médicos passaram a tratar dos seus pacientes com mais carinho,
com mais afeto, e as mortes continuavam a acontecer. Trocou-se, então, de lugares. Passou a ala B, que era a ala dos médicos, por exemplo, a ser a ala das parteiras. E a ala A, que era a ala das parteiras, a ser a ala dos médicos. E qual a surpresa? As mortes continuavam acontecendo em maior gravidade, em maior quantidade na ala dos médicos em relação à ala das parteiras. Até que um dia, um médico fazendo uma cirurgia, acidentalmente, utilizando aquele bisturi, cortou a sua própria mão. Fizeram uma pequena incisão. E aquele médico veio a desenvolver a mesma doença da sua paciente e viera a falecer daquilo. E daí, então, começou-se a pensar, será que aquele instrumento trazia essa relação? E começou-se a pedir e a exigir dos médicos a asepsia, né? Lavar as mãos antes de fazer as cirurgias, lavar os uniformes, lavar os instrumentos, né? E começou-se a diminuir o índice de mortalidade, passando de 12% para 1% naquela ala. Mesmo com esses estudos, mesmo com esses ensinamentos, vários e vários médicos não quiseram aderir a esse novo método, porque falavam que era um absurdo. Onde já se viu, não existe nenhuma razão, não existe nenhuma base para aquilo ser uma verdade, né? Ainda hoje, nós acreditamos, talvez, que esse mundo espiritual ainda é um absurdo, ainda não se tem nenhuma base para que seja estudado e para que seja vivenciado, né? Apenas ele veio a se tornar a exigência, tá, desse método asséptico, né, ou dessa forma de se trabalhar com os doentes, por exigência tanto da Secretaria de Saúde quanto pela diretoria dos hospitais, né? Por isso que Kardec fala que um dia essa obsessão que nós tratamos hoje, talvez como um absurdo, né, essa relação com o mundo espiritual como um absurdo, ela começa a ser comprovada nem tão absurdamente assim, né? Assim como os médicos desenvolveram, através de Pasteur, o microscópio, né, para estudar os micro-organismos, a doutrina vem estudar os espíritos através da mediunidade, né? A doutrina vem estudar essa correlação entre o mundo espiritual e o mundo material através da mediunidade. Já tem alguns estudos sobre o cérebro humano que conseguem captar que a partir do momento que eu estou escrevendo uma carta de minha autoria ou fazendo um trabalho de minha autoria, é uma parte do cérebro que é ativada. Quando eu estou fazendo uma psicografia ou realizando um trabalho mediúnico, é uma outra parte do cérebro que é ativada. Ou seja, são ensinamentos passados por um papel, por exemplo, no caso de psicografia ou de carta, em que vem da mesma pessoa material, mas que vem de duas fontes distintas dentro do cérebro, né? Então, olha que interessante, a ciência conseguindo comprovar algo que a doutrina vem nos trazendo há mais de 150 anos. Hoje já se estuda em algumas faculdades a doença do espírito, né? Como é que o corpo traz aquelas doenças se não tem nenhuma origem material, né? Qual que é a influência do passe, do magnetismo, desses fluidos na cura das pessoas, no trabalho de tratamento, né? Como é que funciona? Eu trouxe 3 estudos para comprovar essa relação de ciência com matéria, onde um fala que um estudo realizado com 232 pacientes operados do coração numa escola nos Estados Unidos mostrou um percentual de cura dos pacientes religiosos 3 vezes superior ao dos que não manifestam interesse pela religião. Outra pesquisa realizada também em outra faculdade, em outro hospital, demonstrou que a depressão e as doenças físicas têm incidência menor em pessoas que frequentam regularmente a religião. Será que é só o pensamento positivo que faz isso melhorar? Será que é só o pensamento de que eu consigo, eu tenho fé, que faz essas doenças, que faz esse tratamento ser um pouco mais eficaz? Ou o ambiente que eu estou, os fluidos que eu recebo, a atenção que eu despendo a mim como espírito, né, e não mais como corpo,
A atenção que eu despendo aos meus colegas, esse trabalho fraterno também será que não ajuda nesse tratamento e nessa evolução, muitas vezes, de até cura de doenças, né? Se não do corpo, mas a do espírito, né? Ou que eu consiga passar por aquela doença com um pouco mais de conhecimento, com um pouco mais de positividade. O afeto, o carinho, o toque no bebê pode programar psicologicamente seu cérebro para responder ao estresse de sua vida futura. Quem o diz são cientistas da Universidade de McGill, no Canadá, estudo de 1997. Né? Ou seja, o carinho, o afeto, o abraço, ele também começa a trazer uma melhora significativa na vida das pessoas. Né? Ontem ainda, conversando também lá no Pátria, uma de nossas amigas frequentadoras trabalha numa cidade com crianças, uma creche pública, né? E dentro dessa creche tinha uma criança de mais ou menos um ano e pouco de idade, um pouquinho mais, acho que uns 2 anos e pouco, quase 3 anos de idade, que mordia constantemente os seus colegas, mas mordia de machucar mesmo, né? E qual que era a resposta dos educadores ou das professoras para aquela criança? Era castigo, né? Era algumas penas, alguma penalização. Até que chegou-se para a diretora e falou: essa criança não tem condição de viver com as demais, né? Ela não consegue ser educada, ela não consegue trabalhar com os seus colegas, ela vive ofendendo, ela vive machucando os seus amiguinhos, né? E a diretora fala: vocês já mudaram a forma como tratam essa criança? Tentaram entender o porquê que ela faz isso? Né? Vamos pegar a história dela. Ela nasceu num presídio, né? Ela nasceu sem amor nenhum, sem contato com a sua mãe. Hoje quem a cria é uma avó que tem que sair às 7 horas da manhã para trabalhar e retorna para casa às 8 horas da noite. Então ela fica praticamente abandonada em escolas, na casa de vizinhos e algumas vezes até na rua. Então, ao invés de começar a dar castigo para aquela criança, vamos começar a levar o amor para ela? De repente, dar um abraço, dar um beijo, dar algo fraterno. O que aconteceu com aquela criança? Começou a melhorar-se. Começou a entender que o mundo não é apenas briga, que o mundo não é apenas raiva. E começou também a transmitir aos seus colegas o mesmo amor que ela recebia. Então, olha que interessante, é a gentileza gerando gentileza, né? É o amor gerando amor. Então, é isso que a doutrina vem nos trazer quando fala de aliança entre religião e ciência, né? É comprovar que esses estudos têm um significado, têm uma razão de ser, e se aplicados no nosso dia a dia, com certeza levam melhoras para os nossos pares. Uma pesquisa realizada com 50 estudantes de direito dos Estados Unidos, conduzida por Suzane, revela que o otimismo pode fortalecer o sistema imunológico ou, pelo menos, reduzir os efeitos do estresse, né? Hoje, uma das doenças que mais machuca a sociedade, estresse, depressão, né? Doenças que muitas vezes não têm nenhuma origem material, não tem nada relacionado com o corpo. Eu falo algumas vezes porque não é 100% delas, né? Ou seja, a partir do momento que eu começo a estudar, a trazer a doutrina para a minha vida e começo a entender que tudo tem uma razão de ser, eu posso até demorar um pouco mais, mas eu vou começar a aceitar aquilo na minha vida, né? Eu vou começar a entender que tem uma razão de ser. Eu vou começar a entender que muitas vezes algo que acontece comigo hoje, ou é porque eu provoquei ainda nessa existência, ou porque provoquei em existências passadas, né? Não é castigo, não é pena, né? Não é algo imposto que eu deva sofrer por aquilo, porque eu errei, eu devo sofrer ou nessa existência ou em futuras. Mas eu vou criando condições para mim mesmo em que eu vou buscando esse sofrimento. E por quê? Né? Retorna ao início da palestra. É pela falta de amor. É pela falta de caridade, né? Pedro já falava que uma gotinha de caridade cobre uma multidão de erros, ou uma multidão, ou
ele não fala multidão, ele fala uma montanha de erros ou montanha de pecados, né? A partir do momento que eu sou chamado a trabalhar em ato caridoso, que eu sou chamado e eu começo a executar essas tarefas que Cristo, há 2000 anos, nos disse, né? Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Eu deixo de passar por esses sofrimentos. E se esses sofrimentos vierem até a minha vida, né? Independente da forma como eles venham, eu vou entender aquele significado e vou trabalhar melhor naquela minha passagem, naquela minha vida, porque eu sei que aquilo tem uma razão útil de ser, né? Muitas vezes a gente acredita estar sofrendo porque Deus puniu, porque eu errei, então Ele tem que me castigar, e não é, né? Às vezes é uma prova para mim ou uma prova para aquele que está ao meu redor, né? A gente costuma falar que quando eu peço paciência a Deus, né, Ele não me manda para aquela casinha no sítio, um domingo à tarde, depois de ter almoçado, deitado numa rede, tomando um café e lendo um bom livro, ouvindo os pássaros ao fundo, né? Quando eu peço paciência a Deus, às vezes Ele me manda um filho rebelde, às vezes Ele me manda um vizinho barulhento, às vezes Ele me manda um pai que não me entende, ou uma mãe que não me entende, ou um emprego em que o chefe não gosta de mim, né? E por que Ele me manda isso? Para eu poder desenvolver a paciência, né? É muito fácil ser paciente num sítio, domingo à tarde, depois de ter almoçado, deitado numa rede, né? Agora, talvez num domingo, 7 horas da manhã, com o seu vizinho ouvindo uma música que você não gosta, limpando a casa, naquele som alto, talvez é um pouquinho mais difícil desenvolver a paciência. Desenvolver a caridade dentro de uma casa espírita é fácil. E lá fora, e a hora que eu saio daqui, e a hora que eu vou ao mundo, né, que eu vou à sociedade, onde nem todos pensam como eu, nem todos acreditam nos mesmos dogmas, ou nas mesmas coisas que eu acredito, é um pouquinho mais difícil, né? Então, quando eu peço a Deus algo para eu me fortalecer, Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso, e Ele me dá exatamente aquilo pelo qual eu tenho que passar. O ano era 1891. Um trem se dirigia a Paris. Um homem, com seus 70 anos de idade, lia um livro de capa escura, sentado em sua poltrona. Ao seu lado, um jovem fazia anotações em seu caderno. Não conseguindo se furtar de curiosidade para saber qual livro aquele senhor lia, ficava tentando espreitar-se de canto de olho. Percebendo que tratava-se da leitura da Bíblia, perguntou então ao senhor: que livro é este? Este livro é a palavra de Deus, é a Bíblia, e eu estou lendo exatamente agora os ensinamentos de Jesus. O senhor acredita mesmo nisso? Já estamos em 1891 e há pelo menos 100 anos, desde o Iluminismo, a ciência vem demonstrando a miopia da religião. Isso são crendices ultrapassadas. Não, isso aqui é a palavra de Deus, respondeu o Senhor. O Senhor acredita mesmo que teve alguém que fez o mundo em 7 dias? Apenas pessoas ignorantes são capazes ainda hoje de acreditar nesses tipos de bobagem. Nem as crianças mais acreditam nessas passagens. Desculpe ser franco desta forma, mas as constatações científicas já dão provas de que não precisamos da religião para explicar o mundo. Ah, é? Perguntou o Senhor. E você tem essas pesquisas, já que ainda é tão jovem? O jovem respondeu: sim, eu me dedico a elas. Sou estudante e tenho visto muitos estudos. Muitos pesquisadores têm nos mostrado a miopia, a cegueira da religião. E você poderia me apresentar esses estudos, essas pesquisas? Claro, mas o trem já vai parar e eu devo descer nessa estação. Se o senhor me deixar o seu endereço, eu ficarei muito feliz em mandar esses estudos à sua residência. Estudos importantes, como, por exemplo, da microscopia, mostrando os mistérios do mundo invisível, mas mundo material,
explicando os mistérios da ciência, explicando os micro-organismos, não da forma como a religião fala, mas sim cientificamente comprovados. Esse senhor, então, retirou do seu bolso um cartão, o qual o jovem pega e retira-se do trem. Já após o seu desembarque e vendo o trem partir, com um sorriso no rosto, pensando, como alguém, ainda em pleno 1891, acredita nessas crendices de religião e perde tempo lendo a Bíblia. Porém, ao ler o cartão, o jovem se sentiu um nada, se sentiu um ninguém, quando percebe que no cartão estava escrito Louis Pasteur, professor doutor, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França, a pessoa que trouxe a comprovação do mundo micro-orgânico, a pessoa que trouxe a constatação daquele mundo invisível material. Ele mostrou a existência desse mundo microscópico, mas teve a sabedoria também de saber e de pesquisar outros mundos invisíveis, mundos que também precisam ser descobertos, né? E nós, será que ainda também não estamos nessa miopia? Será que também ainda não estamos cegos para essa aliança, ou fanáticos, acreditando que apenas a minha religião é a que leva a Deus e que nada mais precisa ser comprovado, nada mais precisa ser estudado? Será que ainda não estou vivendo naquela lei de Talião, trazida por Moisés, há milhares e milhares de anos antes de Cristo, quando começo a acreditar que aquele que mata deve morrer, aquele que cometa um crime deve ser castigado friamente, né? Aquele que erra contra mim deve permanecer preso o resto da sua vida num calabouço, sem direito à água, sem direito à comida. Será que ainda não estou cego para as novas oportunidades, para a nova forma de ver que o Cristo nos trouxe, né? A gente estuda dentro da religião que o Cristo nasceu há mais ou menos 2000 anos. Mas será que ele nasceu para mim? Será que ele nasceu no meu coração? Será que de fato eu vivo Cristo? Será que de fato eu consigo entender aquilo que ele passou, né? Ou será que eu ainda não sou Maria Madalena, por exemplo, antes de se converter, antes de entender o significado da vida cristã? Para ela, Cristo nasceu naquele dia, no dia em que ele fala, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. E ela olha para ele e fala, ninguém jogou as pedras, ninguém me condenou. E Cristo fala, eu também não te condenarei. Vá, mas não peque mais, né? É ali que Cristo nasceu para ela. Não é naquela nata comemorativa do Natal, por exemplo, que nós fazemos, né? Será que Cristo nasceu para mim? Será que eu consigo enxergar essa existência de Cristo na minha vida, no meu dia a dia, nos meus afazeres, né? Que nem a gente fala, eu já falei e repito, dentro aqui da casa espírita, ou dentro da igreja católica, de uma religião evangélica, muçulmana, é fácil eu entender e eu aplicar esses ensinamentos. Mas e no meu dia a dia? E na minha casa? Nos meus vizinhos? No meu trabalho? Né? Como que eu ajo? Como que eu faço? Como que eu realizo essas tarefas? Ou será que lá eu sou só mais um? Então Cristo não nasceu para mim ainda, né? Cristo ainda, para mim, é uma figura que passou por aqui, trouxe algumas historinhas e eu estudo ela de vez em quando. Eu tento entendê-las, mas não consigo compreendê-las. Eu tento entender aquilo que ele passou, mas não consigo vivenciar no meu dia a dia. Entre ciência e religião, Luiz Pasteur nos deixa uma frase muito célebre que fala: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima dele, né? Porque a partir do momento em que eu começo a entender esses significados, eu vejo o quão grandioso é Deus, o quão grandioso é a sua forma de agir, o quão grandioso é a vida que ele nos dá, né? Da onde eu venho, para onde eu vou, o que eu faço, como eu faço, tudo parte de um mistério grandioso que Deus tem para cada um de nós, cuja a única certeza que nós temos é: fomos criados simples e ignorantes,
para sermos felizes e perfeitos. É isso que Deus, é isso que a espiritualidade espera de cada um de nós, e é para isso que nós devemos realizar a nossa vida, né? Buscar essa evolução, buscar essa felicidade. Como? Depende de cada um de nós, né? Cada um sabe dos seus tropeços, cada um sabe das suas dificuldades. Era isso que eu tinha para passar essa noite. Espero que cada um, né, que aqui veio, saia daqui um pouquinho melhor do que quando aqui chegou. Que essas palavras possam, de fato, fazer despertar esse modo como Cristo nos trouxe a vida e vivenciá-lo, fazê-lo nascer, de fato, dentro do coração de cada um de nós. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e pela paciência dessa noite. Uma ótima noite a todos.